You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Observem esses bonecos lindos e maravilhosos que estão aparecendo aqui na imagem. Eu acho eles horrendos e péssimos, e a minha filha também, assim, a gente se diverte rindo da cara desses bonecos, e eles me explicaram o conceito de simulacro em Deleuze. Eu tô lendo um artigo aqui de uma pessoa chamada, vou dar os Norman Madaras, A Potência para a Simulação, Deleuze, Nietzsche e os Desafios Figurativos ao se repensar os modelos da filosofia concreta. Bem, pelo que eu, resumindo e pelo que eu absorvi do artigo de Norman Madaras, existia um conceito de simulação e simulacro em Platão, que é referente às cópias, a um original e suas cópias. E aí, esse modelo, em Platão criticava muito as cópias como algo de qualidade duvidosa, ruim, sem a identidade, que ele enaltece a identidade, né? E muito diferente do modelo original e que, tipo, Mas aí o Norman Madaras ele vai explicar que o Deleuze ele surge com uma espécie de um novo conceito de simulacro, que é a reversão ao platonismo. E aí, pelo que eu entendi, assim, por isso... Olha esses fofões, cara, eles não são iguais ao fofão original. Eles são tão ridículos, apesar de serem cópias, que eles viraram outra coisa. E é isso que Deleuze está falando. É isso que o conceito de simulacro em Deleuze vem falar. Tipo, que a cópia ela pode se distanciar do modelo e gerar uma nova, criar algo novo. Assim. Mesmo que ela se separe do fofão da Sanaché, sabe? É tão ridículo que é engraçado e que é outro, já é outra coisa. Assim. Platão e o simulacro. O que significa a reversão do platonismo? Nietzsche assim define a tarefa da sua filosofia, ou mais geralmente a tarefa da filosofia do futuro. Talvez que a fórmula quer dizer a abolição do mundo das essências e do mundo das aparências. Tal projeto, todavia, não seria próprio a Nietzsche. A dupla recusa das essências e das aparências remonta a Hegel e, melhor ainda, a Kant. Trata-se de fazer a diferença, distinguir a coisa mesma e suas imagens, o original e a cópia, o modelo e o simulacro. Mas essas expressões estão todas equivalentes? O objetivo real deve ser buscado a alhures. No político, chegamos a uma primeira definição. O político é o pastor dos homens. Mas toda espécie de rivais surge, o médico, o comerciante, o trabalhador, para dizer: o pastor dos homens sou eu. No Fedro, trata-se de definir o delírio e precisamente de distinguir o delírio bem fundado ou verdadeiro amor. Aí também muitos pretendentes surgem para dizer: o inspirado, o amante sou eu. O objetivo da divisão não é, pois, em absoluto, dividir um gênero em espécies, mas, mais profundamente, selecionar linhagens, distinguir os pretendentes, distinguir o puro e o impuro, o autêntico e o inautêntico. De onde a metáfora constante que aproxima a divisão da prova de ouro. O platonismo é a odisseia filosófica. A dialética platônica não é uma dialética da contradição nem da contrariedade, mas uma dialética da rivalidade. Para realizar esse objetivo, Platão procede uma vez mais com ironia. Pois, quando a divisão chega a essa verdadeira tarefa seletiva, tudo se passa como se ela renunciasse em cumpri-la e se deixasse substituir por um mito. Assim, no Fedro, o mito da circulação das almas parece interromper o esforço da divisão. Da mesma forma, no político, o mito dos tempos arcaicos. Tal é a segunda armadilha da divisão, sua segunda ironia, essa escapada
Esta aparência dá escapada ou de renúncia, pois na realidade o mito não interrompe nada. Ele é, ao contrário, elemento integrante da própria divisão. É próprio da divisão ultrapassar a dualidade entre o mito e a dialética. Estrutura sempre circular é realmente a narrativa de uma fundação. É ele que permite erigir um modelo segundo o qual os diferentes pretendentes poderão ser julgados. O que deve ser fundado com efeito é sempre uma pretensão. É o pretendente que faz apelo a um fundamento e cuja pretensão se acha bem fundada ou mal fundada ou não fundada. Assim, no Fedro, o mito da circulação expõe o que as almas puderam ver das ideias antes da encarnação. Por isso mesmo, nos dá um critério seletivo segundo o qual o delírio bem fundado ou o amor verdadeiro pertence às almas que viram muito e que têm muitas lembranças adormecidas, mas ressuscitáveis, às almas sensuais, de fraca memória e de vista curta. Dir-se-ia também o fundamento, o objeto da pretensão e o pretendente, o pai, a filha e o noivo. O fundamento é o que possui alguma coisa em primeiro lugar, mas que lhe dá a participação que lhe dá ao pretendente, possuidor em segundo lugar, na medida em que soube passar pela prova do fundamento. Possui mais do que um simulacro, uma miragem. Ele próprio, miragem e simulacro? O político distingue em detalhe. O verdadeiro político ou pretendente bem fundado, depois parentes, auxiliares, escravos, até aos simulacros e contrafacções. A maldição pesa sobre esses últimos. Eles encarnam a má potência do falso pretendente. Assim, o mito constrói o modelo imanente ou fundamento prova de acordo com o qual os pretendentes devem ser julgados e sua pretensão medida. E é sob essa condição que a divisão prossegue e atinge seu fim, que não é a especificação do conceito, mas a autenticação da ideia. Não a determinação da espécie, mas a seleção da linhagem. Como explicar, contudo, que dos três grandes textos sobre a divisão, o Fedro, o Político e o Sofista, não apresente esse último nenhum mito fundador? A razão disso é simples, é que no Sofista, o método de divisão é paradoxalmente empregado não só para avaliar os justos pretendentes, mas ao contrário para encurralar o falso pretendente como tal, para definir o ser, ou antes o não ser, do simulacro. Platão, no clarão de um instante, descobre que não é simplesmente uma falsa cópia, mas que põe em questão as próprias noções de cópia e de modelo. A definição final do sofista nos leva a um ponto em que não mais podemos distingui-lo do próprio Sócrates, o ironista operando em conversas privadas por meio de argumentos breves. Não seria necessário mesmo levar a ironia até aí? E também que tivesse sido Platão o primeiro a indicar essa direção da reversão do platonismo?